estar falando a palavra do Senhor nosso Deus, a qual o título já coloquei e mencionei, para que todos estejam a observar. Ou seja, atitudes que podem acabar conosco e outras que são capazes de, no Senhor, nos levantar. Então é isso que eu quero falar para vocês agora nesse momento. E o texto qual o Senhor colocou em meu coração é Tiago, capítulo 4, o versículo 1, que já vai falando claramente, não precisa nem explicar muito, acerca dos problemas que são capazes de, como diz, acabar conosco, e não brinque com eles. Primeiro, de onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto a saber dos vossos deleites, que vossos membros guerreiam? Ou seja, em primeiro lugar, que é capaz de derrubar uma pessoa, e a pessoa nem imagina, chama-se a fraqueza da carne. Quando diz o termo fraqueza, o povo só leva assim para o lado mais frágil, para o lado mais sensível, para um lado mais assim, vamos dizer, menos potente. Mas essa palavra do grego, eu já disse a vocês que muitas palavras no grego têm vários significados. E quando fala fraqueza da carne, significa uma coisa qual é uma certa deficiência, seja no nosso caráter, seja nas nossas práticas, seja naquilo que pensamos, naquilo que estamos fazendo, e naquilo que estamos vendo. E portanto, se dermos evasão a isso, é capaz de nos derrubar se morrermos nessas condições. Isso explica perfeitamente quando o Senhor Jesus, Ele disse assim: é melhor que seja tirado os olhos para que teu corpo inteiro não vá para o inferno. Ou então é melhor que te tire as mãos ou as pernas, os pés, para o corpo não ir para o inferno. Por quê? Porque o corpo em si, o Senhor criou para que armazenasse a alma e para que, como diz, glorificássemos a Ele como humanos, seres viventes. Mas acontece que a carne em si, o corpo físico, se eu não tiver cuidado, ele se transforma num instrumento de pecado. Por isso mesmo, se eu ceder à fraqueza a qual a minha carne se inclina ou quer, então é capaz de, como diz, se eu tombar estando em vida errônea, então é capaz de comprometer a minha alma, como diz, que é o meu bem mais valioso nessa terra. Abaixo do Senhor e da salvação, não há coisa de mais valor nessa terra do que a nossa própria alma. A nossa alma vale mais do que o mundo inteiro. E por isso, se cedermos constantemente aos prazeres da carne, que é do corpo físico, que é, como diz, e que influencia as emoções, a imaginação, ou seja, influenciam a alma, e o corpo se transformando em instrumento de pecado, então se eu morro nesse delito, eu comprometi a minha alma à não salvação. Então eu tenho que ter cuidado. Segundo ponto aqui fala, versículo 2, Tiago 4. Cobiçais e nada tendes, sois invejosos e cobiçosos, e nada podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Isso aqui é o que eu sempre costumo falar, mas eu falo sobre isso aqui. Mas como o mundo inteiro é vasto, e a palavra de repente chega no ouvido de alguém que nunca ouviu, então é importante eu dizer que a pessoa cobiçosa, principalmente acerca da vida do outro, tem inveja da vida do próximo, tem inveja se o outro recebeu uma promoção no trabalho, tem inveja porque o vizinho às vezes tem a casa um pouco melhor que a sua, tem inveja porque às vezes alguém que você conhece tem a família assim,
é uma família abençoada e você acha que sua família não é abençoada. Tem gente, como diz, que tem um carro e você não é satisfeito com o seu, ou porque anda de ônibus, aí você diz assim: era eu que era para ter um carro, era para eu estar naquela casa, era para eu ter essa família, era para mim aquele carro na empresa, era para mim isso, para aquilo outro. Eu digo: sabe qual é o teu problema? É a cobiça, é a inveja. Parece duas entidades quando fala cobiça e inveja. Porque ao invés de você concentrar a sua vida, o seu potencial, e acreditar que no Senhor Jesus você pode ser tão abençoado tanto quanto os outros, você prefere se amorgar e se amargar aí em olhar o que o outro tem e o que você não tem. Então, como diz, inveja, cobiça é capaz de fazer uma alma ser amarga e vazia. Porque aqui o texto diz: combateis e guerreirais e nada tendes, porque não pedis. Ou seja, se tu combate contra alguém para tomar o marido de uma mulher, como diz, ou para tomar a mulher do marido, ou se tu sabota, faz uma sabotagem lá na empresa só para prejudicar aquele que teve a promoção, para tu se beneficiar, aí é como diz: tu guerreia, tu combate, e tu não tem. Por quê? Porque Deus é todas as coisas e você não tem. Como diz, porque você está procurando a forma mais suja, mais sorrateira, mais hedionda. E assim não é. Aqui diz: você não tem porque você não pede ao Todo-Poderoso que pode lhe dar. Peça ao Todo-Poderoso porque Ele pode lhe dar. Ele pode lhe abençoar. Ele pode te dar o melhor. Ele pode fazer maravilhas na sua vida. Agora, enquanto você for presa a isso aí, não porque eu quero o marido daquela mulher, não porque eu quero aquela promoção, é aquela que eu quero mostrar a todo mundo que comigo não se brinca e que eu tenho, que eu quero. E aí, como diz, eu detesto essa palavra, mas eu chamo de coitado. Quem pensa assim: ô coitada, podia ter tanto melhor, mas nem imagina, fica cobiçando coisas pequenas, coisa que é dos outros. Olha que coisa ridícula. Aqui, versículo 3, terceiro motivo que pode acabar com a nossa vida: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastarmos em vossos próprios deleites. Mas isso aqui, pelo que eu estou vendo, também é falando para os cristãos. Eu digo: exatamente, isso mesmo. Mas sabendo que você, seja quem for, também está incluso no rol dos humanos. E às vezes o seu problema é exatamente esse. Se não for outro, mas é esse. Então tem gente que pede ao Senhor, pede, e pede, e pede, e pede, e pede. Mas o Senhor diz: não recebe, porque está pedindo mal. É a tua resposta de hoje. Está pedindo mal, ou seja, para quê? Para, como diz, gastares em vossos próprios deleites. Significa no grego para se vangloriar em cima da derrota de alguém. Aí com Deus não se brinque, não adianta tu pedir dessa maneira, porque o Senhor não dá a uma pessoa que quer ver outra prejudicada. O Senhor não dá. Tem gente que fica de olho, como eu já disse, no que é dos outros, aí começa a pedir a Deus para que a pedra de tropeço, o mal saia para tomar posse. Ali daquele que é dos outros, você está pensando que o Senhor Deus não pensa não? Que você pode enganar Deus assim? Aí você seca pedindo e não recebe, porque pede mal, porque pede para, como
glória. Você pede, como diz, para o seu deleite, o seu mau deleite. Não pede para glorificar a Deus em primeiro lugar. Uma coisa eu lhe digo, se quer, como diz, uma coisa para você, então uma coisa eu te falo, quer o que Deus preparar para você, não queira nada dos outros. Outra coisa, se quiser receber o bem, então você pratica o bem também, porque aquilo que você quer receber, você dê para os outros, porque ainda que você não receba deles, mas de Deus você recebe. Agora, se você quer só o bem e faz mal aos outros, então eu quero dizer que o Senhor vai acertar de conta com você. Então aqui, pede à vontade, meu Deus do céu, e pede, faz campanha, e pede oração à irmã fulana de tal, a ciclana de tal. E se for no meu caso, se alguém me pede para orar, eu faço uma entrevista, eu digo, quer orar pelo quê e por quê? Não é para Deus conceder o casamento, eu digo, com quem? É solteiro ou é casado? Porque se for casado, sai fora, porque eu não oro não. Está pecando e quer fazer os outros pecar, não? Então a gente tem que saber discernir as coisas. Agora, aquilo que é da vontade do Senhor, aquilo que é o melhor, o Senhor é poderoso para dar. Agora anda direito. Queira a vontade de Deus, não a sua. A do Senhor e não a sua. A do Senhor e não aquela que você quer, mas dos outros. Para depois dizer e contar só vitória, só vitória. Eu digo a você que não, que isso aí é uma coisa, como diz, que é fraudulenta. Querer uma coisa que não é sua e depois dizer que Deus deu vitória, nunca. Outro ponto. Aqui diz, versículo 4. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do Senhor Deus, constitui-se inimigo do próprio Deus. Ah não, mas eu não posso assim, 100% só na igreja. Eu tenho que me divertir também. Eu tenho que ir a certos lugares, eu preciso assim, como diz, aproveitar a vida. Eu digo, quem disse a você que um cristão não pode ter um momento de entretenimento? Pode. Agora, se o seu entretenimento envolve você dizer que está na igreja e ao mesmo tempo preservar seus prazeres carnais e suas aventuras, aí eu digo, a Bíblia diz que já está chamando de adúltero e adúltera, porque é coisa que envolve a carne e que envolve a idolatria e que envolve coisas que colocamos acima do Senhor para o nosso Deus. Aí aqui diz, não sabeis vós que a amizade, o apego, o gostar, o apreço, como dizer, o desejo pelas coisas do mundo, para querer ser amigo do mundo, estar de acordo com o sistema, como diz, esse já se autoconstitui inimigo do próprio Deus. Cuidado, temos que ter cuidado. Ah, mas eu não queria abrir a mão disso. Alguém, você que sabe, se acha que o que você é para abrir mão pela palavra de Deus e não quer abrir mão, se tem mais valor do que a tua alma, do que o teu bem-estar, do que ter comunhão com Deus e de ter a vida eterna após vida física. Você que sabe. Aqui, versículo 5. Ou cuidai vós que vão dizer, que em vão diz as Escrituras, o Espírito em vós habita, que em vós habita tem ciúmes? Ou seja, o Espírito Santo que habitar no corpo, ele vai ter um zelo tão grande por esse corpo. Aí não é um espírito fórico de
É o Espírito Santo do Senhor que é obtido. Os que são chamados filhos do Senhor nosso Deus, que já passou, vamos dizer, de ser nova criatura, que tem comunhão com o Senhor. Então esse é o Espírito Santo de Deus na vida. É assim. Aí tem gente que, como diz, às vezes desconsidera tanto isso, a tal ponto de trocar comunhão com o Senhor e o Espírito Santo de Deus por 15 minutos de prazer, de luxúria, de mal. Aí depois vai pedir perdão ao Senhor Jesus, porque o diabo põe na mente: não, você erra hoje, amanhã você pede perdão. Aí eu digo: você pode pedir perdão. Agora, uma coisa eu te falo: o transgressor 2 ou 3 vezes aquele que sabe a situação e peca por prazer. Aí, como diz, não pense que Deus vai ter misericórdia de você fácil não, porque não vai não, tá certo? Então não se iluda não. Quando Davi pecou diante do Senhor, ali, e envolveu-se com a mulher de Urias, o Eteu, a Batseba, quando ele foi afrontado pelo profeta Natã, o Senhor disse através da boca do profeta Natã, e disse assim: porque você desprezou a minha palavra, os meus mandamentos, então a espada não se apartará da tua casa, alguns da tua família terão morte violenta. Ou seja, a sentença para Davi foi dura. Por quê? Porque ele quis ignorar, ele quis fazer pouco daquilo que o Senhor já falava com ele. Aqui, versículo 6. Antes da graça ao Senhor, o Senhor dá maior graça, dá maior favor, dá um olhar assim especial. Para quem? Como diz, para os humildes. Aqui diz: Deus resiste os soberbos e dá graça aos humildes. Sabe o que significa no grego aqui resistir aos soberbos? Significa, como diz, ser endurecido, relutante, duro, tanto quanto o soberbo. É soberba e o Senhor mostra, como diz, uma dureza implacável que sobressai, como diz, qualquer soberba. Aí o soberbo reconhece que ou vem para o Senhor Jesus, ou então põe em risco a salvação também, porque o Senhor não gosta disso daí na nossa vida não. E o Senhor dá graça ao humilde, sim. Agora preste atenção, tem muita gente que usa sandália no pé amarelo, no pé verde, mas não é humilde não, tá certo? Não quer dizer assim a humildade externa. Quer dizer mais a interna, mais o interior, o coração. É por isso que o Senhor Deus falou com Samuel. E quando Samuel viu Abinadab, ficou todo vislumbrado e disse: eita, esse daí vai ser o novo rei de Israel, porque ele tem porte, ele tem semblante, parece que é um homem da guerra, ele tem espada. Eita, que beleza, esse daqui. O Senhor diz: Samuel, não é como você olha não, tá certo? É como eu olho, porque o Senhor olha diferente dos homens. Os homens veem a aparência, o Senhor Deus vê o interior e muito mais do que isso. Então, é mais um requisito para dizer: não julgue ninguém. Agora, o que faz parte para termos vitória? Porque o título está aqui, eu falei de atitudes que acabam conosco e outras que nos levantam. Tem a que nos levanta também. No mesmo texto, aqui, a primeira, versículo 7: sujeitai-vos, pois, ao Senhor Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Então essa palavra do grego sujeitai-vos tem uma gama de significados. Sujeitai-vos significa esteja sob, ou seja,
esteja sob, não é para cima, por cima, é sob, como diz, a dependência de alguém. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra chegai-vos significa se aproxime. Significa se aproxime e ao mesmo tempo abandone aquilo que desagrada a Deus. Se você quiser que a sua proximidade a Ele venha, como diz, tocar o coração dele, que Ele te receba bem, que Ele te receba assim, vamos dizer, abertamente. Sujeitar-vos significa aquietar o coração, colocar o ego suprimido sob a mão do Todo-Poderoso. É assim, dizer assim, que diminua tudo que é do meu ego, meu egocentrismo, seja lá quem que for, e agora eu dependo inteiramente do Senhor. É assim. Aí tudo isso e muito mais significa sujeitai-vos, pois ao Senhor Deus. Resista ao diabo e ele fugirá de vós. Agora, resistir ao diabo, abra um grifo. Tem corinhos que cantam, como diz, subjugando o adversário. Não faz isso não, porque nem o arcanjo Miguel, como diz, com o poder que tem, sendo comandante das forças armadas do próprio Deus. Como diz, quando enfrentava Satanás acerca do corpo de Moisés, Judas, versículo 9 está escrito isso. A Bíblia diz que nem ele mesmo ousou falar, proferir juízo inflamatório contra o inimigo, mas disse que o Senhor te repreenda. Então, com o adversário, quando diz aqui resistir, é resistir às tentações que ele coloca, os sofismas que ele põe na mente, as coisas que são desagradáveis a Deus, as coisas que ele arma, e você observa que tem assim, algo, como diz, que vai além do natural. Aí você já vai pedindo que o nome do Senhor Jesus te proteja, que o Senhor te proteja. É assim. Então, achegai-vos a Deus, sujeitai-vos a Deus, resista ao diabo e ele fugirá de vós. Eu não sei como resistir ao diabo, sabe não? Vou dar uma receita da Bíblia. Mateus capítulo 4, quando o Senhor Jesus, em forma humana, ele foi tentado por Satanás. Vê lá o que é que ele fez. Ele usou o poder da palavra. Ele era convicto na sua missão. Ele não teve medo. Ele, como é que se diz, não cedeu ao que o inimigo propôs a ele. Ele sabia a posição que ele tinha. Ele sabia que Satanás, por mais tenebroso que aparecesse perante ele, mas ainda assim é criatura e o Senhor Deus é criador. Então ele sabia de tudo isso e tudo mais. Então, se a Bíblia diz resistir, sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós, em primeiro lugar é uma guerra espiritual, e para ir para uma guerra espiritual não vai desarmado não, tá? Não vai só na valentia não, tá certo? Tem que ir armado. Com que? Com as armaduras do Senhor nosso Deus. Está munido de Bíblia, munido assim de oração, munido assim. Munido quer dizer preparado, cheio, na melhor forma possível. De quê? De comunhão com o Senhor. Por quê? Porque o inimigo, ele faz por onde aparecer. E aí você resiste e diz, não quero. Há poder no sangue de Jesus, no nome de Jesus, sai, em nome do Senhor Jesus, cai fora. Não quero pecar contra o Senhor, meu Deus, não quero isso, sai. E assim a Bíblia diz que ele fugirá de vós, mas não é ignorando ele não, mas simplesmente no nome do Senhor Jesus. É como diz a nossa fé, como diz, é baseada no nome do Senhor Jesus, o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno.
Outra coisa que é capaz de nos levantar, como diz aqui, achegai-vos ao Senhor Deus, e Ele se chegará a vós outros. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo purificai o coração. Ou seja, se achegar a Deus. O que é isso? É justamente se aproximar dele em oração, conversando com ele, reconhecendo os pecados, pedindo a ele força para não praticar mais, para não errar mais, para não estar mais fora da presença do Senhor, para estar glorificando a ele, exaltando a ele, adorando a ele, como diz, praticando a princípio que diz Provérbios 28:13, que fala, aquele que encobre as suas transgressões nunca prospera, mas o que confessa e deixa alcança misericórdia. Note, a regra é para todo mortal, todo ser humano. Não tem esse que é exclusivista, mas não tem mesmo. Aí se disser, mas eu já pratico esse pré-requisito. Eu digo muito bem, a Bíblia está cheia de vários, tem tantos pré-requisitos que é, como diz, que nem você fizesse uma faculdade de 10 anos, você saberia tudo que nela, como diz, está escrito, e ainda mais que soubesse, a palavra do Senhor renova, é capaz de você pregar 10 vezes, 20, 100 vezes um Salmo 23, e o Senhor te dá lições diferentes. Porque a palavra do Senhor é espiritual, ela não é carnal. Aqui não é humana. Aqui, então limpai as mãos pecadores, ou seja, se purificar dos pecados. É a mesma coisa de limpar as mãos. Tem gente que tem mãos sujas de tocar em lugares onde não deveria, de fazer coisas que não deveria com as mãos. E outros, como diz, mãos sujas de sangue, porque derramou sangue, matou gente. Às vezes vive por aí se escondendo, mudando de identidade. Oh, que vida de falta de paz. Como diz, porque matou, fica por ali se encobrindo, correndo, como diz, surgindo, a vida inteira fugindo, e é escravo da falta de paz, é escravo do próprio pecado. Por quê? Porque a mão tem sangue derramado, tem culpa. Foi a mesma coisa que aconteceu com Caim. Ele cometeu o ato de matar o irmão. É a mesma coisa, estava com as mãos sujas de sangue, matou o irmão. Mas o Senhor que tudo vê, ele podia escapar de qualquer um, menos do próprio Deus. Porque na época não tinha polícia, não tinha, vamos dizer, muita gente para perseguir ele. Aí ele podia, como diz, escapar, sobreviver e ir para outro lado, e até foi para outra banda do Oriente, para outro lado. Mas escapar do Senhor, ele não escapou não. O Senhor disse, Caim, e ele parou e disse, Caim, onde está Abel, teu irmão? E ele ainda teve ousadia de dizer, e por acaso eu sou guardião do meu irmão, é? Que, como diz, soberba, que arrogância. Aí o Senhor disse, olha, a voz do sangue do teu irmão clama a mim na terra, porque tu fizesse isto? Em outras palavras, eu não te aconselhei que se tu fizeres o bem, tu não seria aceito, mas agora tu praticasse isso, então tu serás fugitivo e errante, ou seja, não terá uma vida de paz, vai sempre, como diz, cometer erros, e vai sempre ser perseguido por causa dele, sofrer, como diz, fugitivo e errante será sobre a terra, você será, ou seja, ele foi amaldiçoado. E coisa terrível é ser amaldiçoado pelo próprio Deus. Alguém pode se horrorizar e dizer assim, Deus não amaldiçoa ninguém não. Que é isso? Conversa é essa? Deus não faz isso não. Eu digo, lê a palavra dele para tu ver. Deuteronômio, como diz, 11:26, ou é 26:11, lê lá. O Senhor diz, eu ponho diante de vocês o caminho da bênção e da maldição. E outra coisa, ele diz, por causa da vossa desobediência, as vossas bênçãos, eu já transformei em maldição. Aí você quer contradizer?
Vai perguntar a ele e ler a Bíblia para tu entender, tá? Aqui, outra coisa que nos favorece quando nós procuramos nos limpar diante do Senhor Deus, e aqui voz de duplo ânimo, purificar o coração. O que é de duplo ânimo? A pessoa que é inconstante. Uma hora ela crê no Senhor, outra hora ela não crê em nada. Uma hora ela vai para a casa do Senhor, outra hora ela não quer saber. Uma hora ela busca o Senhor na hora do apuro, o apuro passa, ela nem agradece. Outra hora ela lê a Bíblia, outra hora ela diz que não lê porque não pode. Outra hora sim, outra hora assada. Ou seja, em cima do muro. Quem está em cima do muro tem que pular para algum lado ou vai ficar em cima do muro. Não tem como. Aqui, versículo 9. Senti vossas misérias, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Por quê? Porque às vezes o riso e o gozo vêm de cima da tristeza dos outros. Aí o Senhor está dizendo: se convertam, se convertam. O riso de vocês, como diz, e a alegria de vocês, o gozo, está porque vocês conseguiram coisas e pisaram em muita gente, e destruíram vidas, e arrancaram dos outros. Se convertam! O Senhor fala: saia desse tipo de miséria, diz o Senhor. Como diz, chama-se de miséria. Por quê? Porque é tão pouco para o que o Senhor pode dar ao ser humano. O ser humano, como diz, se gloria por tão pouco. Como diz, se vangloria pelo mínimo. E além de se gloriar, não tem nem consciência que vai pagar o preço depois. E ainda fica desafiando Deus, se sabe que existe a colheita. Ainda fica fazendo pouco. Se você é desses que faz o pouco, eu lamento, mas se você continuar assim, aguarde. Aqui, humilhai-vos sob a potente mão do Senhor e Ele vos exaltará. Ah, mas eu me humilho diante de Deus. Eu vou no culto pela manhã, matutino, antes de trabalhar. Eu dobro meu joelho, eu oro. Louvado seja Deus, isso é bom? É ótimo. Mas acontece que o texto está falando além disso, para o Senhor exaltar. Sabemos muito bem que não é só isso. José foi exaltado pelo Senhor sendo um hebreu, tomando uma posição tão alta de ser vizir do Egito, governador do Egito. Como dizem, quem concedeu isso foi o próprio Deus, não foi a vontade do faraó, não, foi o próprio Deus. Mas aí nós sabemos muito bem que a Bíblia, o preço que ele pagou. Ele pagou o preço de ser injuriado, de ser rejeitado, de ser traído, de ser vendido, de ser, como diz, caluniado, de ser, como diz, tratado como vil, como nada. Mas o que mais importa ele preservava, que era crer no Senhor, Deus o Todo-Poderoso. E por mais que a pessoa sofra, mas se o Senhor tem um plano, na hora certa, a Bíblia diz que o Senhor tira do cativeiro para reinar. O Senhor tira da prisão para exaltar. E foi o que o Senhor fez com o servo de Deus José, filho de Jacó. Ah, mas isso é história, está na Bíblia. Eu digo, e tua vida é o que assim? Não é história também não? Ou tu quer que seja o quê? Quando o povo se lembrar de tu. Assim, se tu tiver uma lápide assim, e forem escrever sobre você alguma coisa, vão escrever o quê? Que você o quê? Temia Deus pelo menos? Honrava a família? Ou que você procurava uma vida devassa, não queria saber nada com Deus? Isso é, se tiver uma lápide, né? Quer dizer que essa vida, o século não é história também não, assim.
que, como diz história, como diz a sua construção de vida, não é não, assim, é aleatório assim. Aqui, irmãos, versículo 11, não falei mal dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga o seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se julgas a lei, já não és observador da lei, e sim juiz. Se é uma coisa que o Senhor não se agrada, é o povo perder tempo falando do pecado da vida dos outros. Aí tem gente que se esconde e diz assim, mas eu estou falando a doutrina. Aí eu digo, nunca que você está falando a doutrina. Você está aí se vangloriando em cima do erro de outro, expondo a pessoa o que ela fez ou deixou de fazer. Aí você vai dizer, mas não é errado o que ela fez. Eu digo, mas por acaso tu é juiz dessa pessoa? Ou tu não tem uma vida própria para olhar? Então aqui, não fala mal dos outros não. Aí para a rede social fala uma coisa de útil. Pregue contra o pecado, sim. Pode meter o pau no pecado. Mas dizendo, olha aqui, meus irmãos, a Bíblia diz assim, que isso não agrada ao Senhor. Não herdará o reino de Deus. Não é certo. Mas não julgar quem está fazendo ou deixa de fazer. E se tiver algum que você sabe que está fazendo, dá uma olhada indireta também não. Porque o Senhor, ele mesmo em Romanos capítulo 2, diz, você está delatando ele, porque ele comete esse pecado e você não, mas você comete outros que eu vou passar bem na sua cara, porque eu posso me julgar, diz o Senhor. Então, como diz, não fale mal dos outros. Ah, mas tem gente assim, meu Deus do céu, que pecou assim. Não é da sua conta. É para ser como um exemplo para você não cair na cana também, não ficar pior do que ele. Porque aquele o Senhor pode libertar, transformar, trazer de volta e você ir para lá. Aí quem está no atoleiro, no erro, como diz, não gostaria de ter uma segunda chance. E por que é que a igreja do Senhor Jesus, ao invés de interceder por esses, de orar, ou apresentar diante do Senhor, fica apresentando, falando, julgando, falando mal, quebrando o pau, acabando com a vida da pessoa, hein? Tu não tem vida não para olhar? Tua vida, não, como diz, está muito santo assim, muito santo? Tu não tem outras coisas não para fazer? Tem vida, tem família, tem nação, tem emprego, tem trabalho, tem problemas, outras dificuldades para dar conta do recado. Aí esquece tudo isso para se concentrar na vida dos outros. Para quê? Para se sentir 1% melhor, E não sabendo que está atraindo para si a condenação. A condenação. Ah, mas eu devo fazer o que com quem está errando? Eu devo fingir vista grossa? Eu digo não, mas também não deve julgar. Você deve ter como exemplo e pedir a Deus misericórdia por aquele e por você. Aí você diz, não, eu vou estar compactuando com o pecado dos outros. Eu digo, não, você vai estar orando para o Senhor tirar aquela alma do atoleiro. É assim, e a Bíblia diz a classe top de pessoas que a gente tem que orar. Que maravilha, para encerrar aqui. Eu nem ia falar. Porque tem gente que diz assim, não, mas não é conveniente eu nem me envolver com o pecado dele. Eu digo, mas é conveniente tu falar, né? Pegar aí a rede social e como dizem, meter braça. Aí tu acha conveniente. Coisa horrorosa. Olha o que o Senhor diz aqui. Todo mundo conhece esse texto. Mas às vezes esquece, que a gente é muito esquecido por esse ser humano. Aqui, Mateus capítulo 5, o versículo 43 até o 48, vou fazer só a leitura, que tem uma classe top de gente. Ah, mas eu não faço acepção de pessoa, eu digo muito menos eu. Mas eu estou falando assim
classe top no sentido do que elas estão praticando hoje. Mas cuidado que o joio pode virar trigo. E o trigo, se não tiver cuidado, espiritualmente falando, pode virar joio. Abra teu olho. Aqui diz: ouviste o que foi dito, disse o Senhor Jesus. Amarás o teu inimigo? Não, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, diz o Senhor: amai vossos inimigos. Será que eu ouvi direito assim? Eu digo ouvi. O Senhor está dizendo: amai vossos inimigos. Bem dizer que quer dizer abençoa aquele que te maldiz. Fazei bem aos que vos odeiam. Está aqui olhando ali claramente, tu vê. Mas tu faz de conta que, como diz, que não está vendo, porque é mais um mal do que a pessoa. A pessoa está sendo vitimizada, tanto quanto você. Só que é uma diferença. Você é o que está sofrendo, como diz, investida da pessoa. E a pessoa está sendo, como diz, usada pelo inimigo. Como diz, vítima também. Como diz, de fazer aquilo ali. Aqui está dizendo: fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e perseguem. Tá certo? Então, uma coisa bem diferente é eu estar conveniente com o pecado. É quando eu sou cúmplice dele e sei que a pessoa pratica e nunca se conserta. Aí pode ter certeza que no Salmo está escrito que o Senhor destrói pessoas assim. Agora, se eu sei que uma pessoa age como inimigo, age como diz, de forma má, age de forma odiosa e age de forma que maltrata, como diz, olha o que o Senhor mandou fazer, está aqui escrito. Aí veja se faz, se está fazendo, ou se está faltando fazer, ou se precisa o que está escrito. Aí não é estar conveniente com o pecado, não. É como dizer, pedindo a Deus pela alma. É assim, vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, em tua presença nesse momento, eu te agradeço pela tua palavra, porque primeiramente me ensina. Eu sou a primeira privilegiada a receber, Senhor Jesus, para a minha salvação, Pai. Abençoe todos que ouviram a tua palavra. Os que hão de ouvir, alguém. Oh meu Deus, uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Senhor, eu te peço a tua bênção, o teu socorro e a tua graça, o teu livramento, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe a todos.